A gente vai conversar com a Paola Viana, que a gente vai voltar, inclusive, ao ponto onde aconteceu essa explosão no depósito clandestino de fogos de artifício na quinta-feira. A gente sabe que os vizinhos, né, Paola, não percebiam nenhuma movimentação diferente aí na rua. Eu conversei com uma moradora, inclusive, ontem, que ela me disse que ela via o rapaz que alugou essa casa, que estava funcionando esse depósito, ela via ele chegando com caixas, chegava num dia com uma caixa no fim do dia, passava 2 dias, chegava com outra caixa, mas ela nunca imaginou que dentro daquela caixa poderia haver explosivos, ou seja, as pessoas ali convivendo com uma espécie de bomba-relógio do lado, ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Gostaria de saber com você se os moradores por aí estão conseguindo retirar os pertences, né? A gente sabe que tem uma família do lado de fora atrás de você. Como é que está a situação por aí, Paola? Situação bem preocupante, viu, Adriana? Só para complementar até o que você disse, dessa questão, né, do risco que essas pessoas corriam aqui, porque a tragédia ela poderia, sim, ter sido muito maior, tendo em vista a situação da casa, né, que nós vemos aqui, a casa onde houve a explosão na noite de quinta-feira à noite, um cenário devastador. E realmente o que você falou, as pessoas elas viam essa movimentação, às vezes alguma entrada de caixas, uma movimentação maior de carros chegando, mas elas nem imaginavam que aqui tinha essa grande quantidade de explosivos. Então, né, até as pessoas lá na correria do dia a dia, elas nem imaginavam e não pararam para pensar o risco que elas corriam. E agora, né, a gente vendo o impacto da explosão que atingiu as outras casas, infelizmente a situação é essa, de pessoas que agora não têm para onde ir. Essas são as que receberam o auxílio família, vão receber ainda esse valor, mas precisam agora de uma decisão emergencial, né, uma solução emergencial para que elas possam ter um lugar seguro para ir. Uma família aqui, inclusive, que é daquela casa, olha, que está totalmente interditada, que a gente vê com a faixa de interdição, elas não conseguem nem mesmo entrar para pegar o documento. Então elas aguardam, acabei de apurar com a Defesa Civil, está sendo feito, nós vimos aí na sua reportagem, né, que é 150 metros o raio de interdição. Mas a vistoria ela é feita num raio de 100 metros, então em volta aqui da casa onde houve a explosão. Então essa vistoria ela está sendo feita ainda de novo. E um laudo do engenheiro somente é que vai determinar se essas casas elas vão ser demolidas mais para frente ou se elas podem ser reformadas. Então aqui a gente vê as pessoas, olha, começando a fazer a limpeza, porque tem destroços para tudo quanto é lado, muita sujeira, tijolos, tudo que foi espalhado aqui durante a explosão. Então as pessoas tentando, né, tirar os pertences daqui também, os que pôde se salvar. A dona Joseli, nós estamos ao vivo agora. Tudo bem, bom dia. Tudo bem na medida do possível, né? Uhum. A senhora conseguiu já retirar alguma coisa? A sua casa, então, não está podendo entrar agora, nesse momento? Não, por causa do estuque, né? Tá muito feio, muito perigoso. Que é a estrutura aqui da parede. Isso. Não, é só o telhado e o estuque mesmo. Ela está aqui nesse momento agora, gente, ajudando um morador, que é o Mohamed. Ele passou a noite inteira juntando o que ele conseguiu, né, os móveis. Ele está tirando tudo agora. Disse que está numa situação aqui bem preocupante, difícil também. Mas a casa da dona Joseli é a casa ao lado. O Mohamed, ele falou que, né, tá agora. Ele está dizendo até, ó, que ele está acenando aqui para a gente. Ele falou que tá no momento, tá acabado. Ele está dizendo que ele está cansado de tantas horas. Olha aqui a sujeira que a gente vê na casa dele, tudo espalhado aqui, a sujeira, pólvora, a gente vê vidro estilhaçado, a gente vê de tudo. E agora vamos aqui ao lado da casa da dona Joseli, então, onde as pessoas da família mesmo que ajudam agora a senhora a retirar tudo aqui de dentro. Olha aqui a situação do quintal, né? Sim, sim. Cristine, filha, você que é alta, vê se você consegue arrumar essa calha. Ela está pedindo agora para a filha ajudar ali. Ela é sua filha, então, que está... Porque dá de alguém entrar e Toda levar a a calha. família colaborando, então, retirando o que joga fora, pode. não. E como é que assim vocês ficaram em relação... Vocês conseguiram passar a noite aqui ou não pôde ficar Não dá, também? não tá, o forro vai cair. É uma situação, então, a estrutura está comprometida e não está podendo ficar na Tá casa. tirando rapidamente as coisas, rapidamente. Será que a senhora daria licença para a gente entrar só aqui no quintal? Falar, posso dar licença? Nós estamos ao vivo. Eu vou pedir licença para você. Eu sei que você está, desculpe, que você está tirando tudo, mas eu vi, né? Ela é sua mãe. Como é que está a situação lá para dentro? Como é que vocês estão se dividindo aí para poder ajudar a sua mãe? Bom, a gente teve
problemas estruturais no estuque, principalmente, né? Vários dos cômodos estão Dá comprometidos. para ver alguma coisa daqui? A gente consegue ver de forma segura, sem se aproximar muito? Precisaria entrar, acho que seria arriscado, Até né? onde vocês podem A entrar? gente pode entrar aqui no quintal. Aqui Até nós onde não podemos tem- entrar? Pode. Tô pedindo licença. Como é seu nome? Sim, Cristine. Cristina, nós estamos ao vivo, tá? No Fala Brasil. Tô pedindo licença para ela aqui, a gente, né, com todo respeito também, vocês numa situação tão difícil. Ah, aqui, ó, telha. O telhado, né? Então toda essa parte a gente vai ter que trocar possivelmente ou, enfim, encaixar novamente, né? Sim, corre o risco de vir abaixo também. Aqui, ó, atingiu o carro que estava estacionado na garagem. Pegou aqui, tem vidro estilhaçado. Aqui no chão também, Thiago Martins aqui comigo. Toma cuidado, porque a gente está pisando aqui, tem bastante vidro. E aqui também, né? Todas as janelas foram estouradas, né? As que são de estrutura de madeira também comprometidas e os vidros todos acabaram sendo destruídos, né? Com o impacto. Infelizmente, é porque o impacto da explosão na quinta-feira à noite ele foi muito forte, né? Então ele atingiu, claro, não só o local da explosão, mas as outras casas ao lado. São muitas casas, a rua inteira aqui praticamente, os imóveis foram afetados com essa explosão. Então essa não é a única casa, tem vários imóveis assim e a família aqui se dividindo, né? Mostrar aqui atrás também, ó, Thiago, onde as pessoas da família estão agora, ó. Todos vocês se uniram aqui numa força-tarefa, né? Sim. Familiares, amigos e principalmente os vizinhos que estão sendo muito solícitos nesse momento. A gente está aí, né, correndo atrás das burocracias, algumas coisas não são tão claras. Então, por exemplo, a gente teve uma liberação a princípio para arrumar os estuques, mas aí quando a gente chega aqui, a gente talvez não, né, dependendo de quem está, não consegue entrar, então fica naquele desafio. Se eu preciso arrumar, mas como eu arrumo se eu não consigo entrar, né? Então a gente está sempre nesse embate também. Mas, graças a Deus, assim, pessoas muito especiais ajudando a gente, mobilização dos vizinhos, então isso dá uma força bastante grande para nós aí nesse processo. Espero que vocês consigam organizar tudo aí o quanto antes, não só ela, né, o que ela disse, a questão técnica, os moradores ainda dependem disso tudo ainda, mesmo porque, como eu disse, depende ainda de um laudo mais minucioso ainda de um técnico, de um engenheiro que vai percorrer todos esses imóveis e definir, então, se essas 11 casas interditadas, se algumas vão precisar ser demolidas ou se elas vão poder passar por uma reforma, mesmo que seja parcial. Então, os moradores agora aqui em meio a toda essa sujeira, os destroços espalhados por tudo quanto é local e ainda dependendo dessas questões. Então, realmente é uma situação bem difícil. Obrigada, viu? Paola Viana, ao vivo de São Paulo, do lugar onde tudo aconteceu. Mudou o rumo, né, dessa quantidade de gente. A Adriana estava até me contando sobre uma senhora com quem ela conversou, com um bebezinho de 2 meses, sem entender o que estava acontecendo, vendo a casa sacudir, se escondeu debaixo da mesa, né, Adriana? Exatamente, estava com a filhinha mais velha também, porque na hora que aconteceu ninguém sabia, né, do que se tratava, né, Fabi? Estava todo mundo tentando entender. Daqui a pouco a gente volta para ver esse capítulo pós esse choque, pós esse trauma. A gente vai entender aqui juntos o movimento também da Defesa Civil de interdição. Então, já já a gente volta.